Sono. Como esse período, essa pandemia está afetando o seu sono? O Dr. Leandro Teles conversa conosco sobre isso. Tudo bem? Tudo bom, Regina? Como é que você está? Melhor agora. A gente está até em tons parecidos aí. Exatamente. De azul, coincidência. Olha, eu tenho dormido bem, só que eu estou sentindo que eu estou dormindo mais. Pode acontecer. Quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Cada um reage de um jeito, né? Então tem pessoas que têm um encolhimento do sono, muita gente desenvolvendo insônia, dificuldade em pegar o sono, em pegar no sono, sono entrecortado, despertar precoce, pesadelos. Mas tem gente que está evoluindo com uma hipersônia. Parece que é uma necessidade aumentada de sono ou um sono meio fora de hora ou fora de propósito. Para você ver como a mente humana ela é muito peculiar, muito individual, né? Então hoje a gente vai fazer uma pauta pautada pelos telespectadores, respondendo a perguntas do pessoal de casa. Eu imagino que tenham perguntas de várias vertentes, inclusive dessa que você comunicou. Porque eu durmo à tarde, faço aquele soninho gostoso, sábado e domingo à tarde e tal, pensando, nossa, à noite eu não vou dormir. Imagina, pá, de noite Porque dorme o estresse, ele age de forma diferente. Tem pessoas que se desgastam mais no estresse, melhoram o sono, e outras que aceleram, começam a ruminar pensamento, ideias, ficam mais ansiosas e tem um padrão de sono pior. Então, é muito importante entender aonde é o calcanhar de Aquiles, né? Onde o calo aperta no seu caso. Essa primeira arte é uma arte que a Letícia bolou pra gente, da produção, e já fala tudo que nesta fase altera o sono. Olha lá, a rotina alterada, mudou tudo, né? Então muda os horários de acordar e dormir, muda as rotinas de refeições, a criançada em casa altera, o home office, pessoas que têm que trabalhar de casa, o sedentarismo ou as pessoas que se exercitam em horários diferentes ou de formas diferentes do que antigamente, a alimentação, ela se altera. Daqui a pouquinho vai ter até a opinião de uma nutricionista com relação a esse tema nosso no VT. O estresse e a ansiedade. O estresse é essa vivência do novo, da incerteza, da insegurança. E a ansiedade é esse medo do porvir, da sequência, do futuro. Será que, vai que? Tudo isso perturba a vigília, deixa a gente angustiado, acordado e perturba também, deixa o sono mais vulnerável. Então vamos ver então as perguntas. Bora. E aí o doutor Leandro vai aprofundando o assunto. A primeira questão foi enviada pela Márcia. Tenho tido muitos sonhos agitados e pesadelos nessas últimas semanas. Qual o motivo disso? E como faço para evitar? Acordo sempre muito indisposta. Acho que a pergunta da Márcia é a pergunta de muita gente. Eu tenho recebido muito recado de gente que tem sonhado como nunca. Tem lembrado dos sonhos, os sonhos estão vívidos, alguns com componente negativo. Isso é absolutamente normal nesta época. Como a gente tem muito estresse, muita insegurança, um turbilhão aí de informações e uma situação absolutamente inédita, é natural que isso impregne o nosso sonho. Quem já jogou cartas o dia inteiro, às vezes sonha que está jogando cartas. Cozinhou o dia inteiro, sonha que está cozinhando. Então, o sonho, ele tem uma intrusão daquilo que a gente está vivenciando no dia e nos últimos dias. Então, este humor, esta angústia, ela pode ir para o nosso sonho. Todo mundo sonha, a gente sonha 5 vezes por noite, em média. Na segunda metade, esses sonhos são mais longos, mais estruturados. E pela mudança de rotina, é natural que a gente acorde durante ou próximo do sonho, lembre com maior clareza e que haja, sim, uma manifestação de algo que a gente está com medo agora. Pode ser até literal essa intrusão, mas pode ser simbólica, alegórica nos sonhos. Muito importante, se isso está acontecendo com frequência, tentar baixar um pouco o tom. Tentar reservar um momento para se distrair, uma ligação com a arte, com o lúdico, com o espiritual, para tentar acalmar esse cérebro na vigília, tentar exercitar bons pensamentos conscientes, para que isso também possa ter uma intrusão no seu sono. Cuidar da alimentação, se afastar às vezes um pouco de algumas notícias e manifestações, para que o seu sono volte a ter a regularidade. Em casos mais graves, buscar ajuda médica, porque pode ser um hormônio alterado, pode ser uma alteração tireoidiana, pode ser um medicamento que está dando um efeito colateral, uma alimentação que tem que ajustar. Então é importante que em casos mais graves isso possa ser abordado pelo médico. Perfeito. Francisca diz, sou professora, parabéns. Sou professora e durante o dia trabalho através de EAD que ensino à distância. Por isso, acabo não vendo nenhuma notícia. À noite, tenho o costume de assistir ao jornal e quando deito, não consigo parar de pensar na pandemia. Existe algum exercício mental para esquecer momentaneamente tudo o que estamos vivendo?
Olha que colocação, né? Você deu os parabéns, eu também dou os parabéns. Ensino é atividade essencial. E sabe que os professores sempre passaram por muito estresse, muito esgotamento profissional e agora não é diferente. Eles estão tendo que se reinventar, estão absolutamente também sobrecarregados para tentar manter o EAD, a ensino à distância, né? Essa dificuldade de você falar, às vezes, com múltiplas crianças ou múltiplos alunos, preparar tudo de novo e não usar o corporal, né? Que é muito importante. Deve estar sendo de uma pressão trabalhar desse... E de repente, doutor Leandro, eu fiquei pensando, não houve um tempo, não houve um treinamento, da sexta para segunda, agora é assim. Exatamente. E o professor que tem que se além virar. da vontade, além da programação, então você tem que se reinventar rapidamente. E ela falou um problema que é comum a muitos profissionais. Você tem o home office, o trabalho e você fica ocupado durante o dia. À noite você vai ligar o Jornal Nacional, vai ligar um jornal de abrangência e vai se sintonizar. E aí você recebe uma cacetada de notícia catastrofista, às vezes de mídias que são um pouco mais enviesadas, de notícias que te levam a estresse por compaixão, porque você sofre quando vê a humanidade sofrer, o outro sofrer. Você tem crises econômicas, políticas, e aí não é uma boa hora para você, porque você tinha que estar esfriando o seu cérebro à noite. E nesse momento você é bombardeado até 10, 11 horas da noite por notícias de difícil digestão. E aí você fica ruminando. Aí você leva o problema para a cama e a cama ela fica contaminada com ruminações do dia. Isso é muito ruim para o sono, porque você tem a iluminação, você tem o pensamento, você tem o estresse, você tem a melancolia. Eu acho que se você é mais sensível, você tem que tentar se informar em outros horários, deixar esse espaço peri-sono para uma atividade mais leve, mais passiva. Uma leitura de um bom livro, uma música que te leve a uma sintonia ou um momento diferente, ou uma conversa amena com alguma pessoa que você gosta e que te faz se sentir relaxado. É muito importante que você se conheça e seja o seu próprio filtro. Então existem outras formas. Se você realmente está sensível, dá uma filtrada, dá uma afastada, prepare atividades de transição antes de ir para a cama e só vai para a cama para dormir. Evitar deixar a cama para trabalhar, evitar comer na cama, evitar ver notícias ruins na cama. Se o sono não vier em 20 minutos, saia do quarto, vai fazer uma outra atividade com pouca luz e volta para a cama na hora que estiver com sono. Porque aí o seu cérebro vai relacionar o quarto, o aconchego, com uma despedida dos problemas e não com um momento de reflexão e ruminação mental. Literalmente fecha a porta e deixa tudo para fora, né? Tudo para fora. Então é muito importante isso, principalmente para quem é mais sensível. Infelizmente, os jornais, às vezes, eles te bombardeiam no momento onde você tinha que estar realmente desacelerando. Então cabe a você tomar a rédea do seu comportamento para manter um hábito saudável. Porque é só assim que você vai conseguir enfrentar a vigília do dia seguinte. Você tem que desligar. Continuando com o Dr. Leandro Teles, vamos ver. A próxima questão foi enviada pela Maura. O meu marido tem apneia e durante a quarentena está com muito mais dificuldade para dormir, mesmo usando o CPAP. Isso pode ser considerado normal? Isso é muito comum, É CPAP, né? que fala, né? É CPAP, falou certinho. CPAP. O CPAP, na verdade, é uma máscara, né, de pressão positiva. A apneia que ela está falando é uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, muito comum, mais comum em homens, principalmente homens que estão um pouco acima do peso ou que tem o pescoço mais largo. Então, é muito comum essa piora do sono. A pessoa estava adaptada com o CPAP e agora, pelo estresse, pela mudança da rotina, pode ter um pouco mais de dificuldade de pegar no sono. Muito importante revisar a pressão desse CPAP. Esse CPAP ele é regulado, então é importante ver se ele não está pior da apneia. E é muito importante ele rever outras coisas, como o consumo de álcool, como o grau de estresse. Eu sempre recomendo para as pessoas que estão com dificuldade de dormir, ter uma certa regularidade. Dormir e acordar no mesmo horário, umas 2 horas antes, evitar estimulantes, tanto de dietéticos como com relação a mentais, estimulantes mentais. Ter um ambiente bem aconchegante, cuidadoso. Para quem tem apneia, é até melhor dormir de lado do que dormir de barriga para cima. É importante você fazer atividade física, mas evitar a atividade extenuante perto da hora de deitar, né? Se o homem, às vezes, perdendo peso, perdendo a barriga, ele pode melhorar um pouco da apneia e, caso nada melhore, buscar o médico, porque o médico pode ter que tratar a insônia além de tratar a apneia. Então é importante, são fenômenos diferentes. A apneia é aquela pessoa que ronca demais e que interrompe a respiração durante o sono. O diagnóstico é feito por um exame, polissonografia. Se a pessoa tem mais de 6 episódios por hora, ela tem apneia do sono.
perder peso, às vezes ter que desobstruir vias aéreas e, em alguns casos, é recomendado este aparelho, que é uma máscara, que ajuda na pressão para que a pessoa pare de roncar e de fechar a faringe nesses momentos. Como o doutor comentou, para complementar aqui a nossa conversa, vamos conferir uma entrevista que nossa repórter Pamela Domingues fez com a nutricionista Gabriela Sila. Ela sempre vem aqui no programa. Elas conversaram sobre os alimentos que atrapalham ou que ajudam a ter uma boa noite de sono. Vamos ver como foi essa conversa. Você sabia que o que você come antes de dormir pode interferir diretamente na qualidade do seu sono? Para falar com a gente sobre esse assunto, está aqui a nutricionista Gabriela Sila. Tudo bom, Gabriela? Tudo bom, Pamela? Obrigada por me receber. Muito obrigada. Bom, vamos à primeira dica. O que eu devo evitar antes de dormir para ter uma boa qualidade de sono? Vamos lá. O que seria interessante a gente evitar para comer antes de deitar seriam os alimentos pesados. Os nossos vilões, nesse caso, seriam os açúcares, né? Então, os docinhos, aquela famosa beliscada de madrugada, né? Que a gente sempre procura, dá uma evitada no açúcar refinado, assim como carboidratos pesados. A gente tem os pães um pouco mais pesados, condimentados ou até mesmo frituras, seriam interessantes a gente evitar por conta do retardamento da absorção intestinal. O café, por conta da cafeína, é excitatório para o nosso sistema nervoso central, então faz com que a gente tenha um pique maior. Se a gente tem que ter uma base de relaxamento, quando a gente toma cafeína e ao invés de relaxar, a gente fica um pouco mais animado. E, obviamente, o álcool. O álcool, ele dá uma sensação de relaxamento momentâneo, depois ele vai dar um trabalho maior para o fígado. Então, a nossa absorção e nosso relaxamento eles vão acabar sendo um pouco interferidos por conta dessa quantidade. Claro que uma taça de vinho, né, não corresponde a isso. Então, aquele cálice de vinho antes de dormir está liberado. O problema é a bebida em excesso. E quantas horas antes de dormir, então, eu devo me alimentar caso eu queira comer algo com mais carboidrato, com mais açúcar, uma refeição mais pesada? Tá, vamos pensar em comer inteligente. Então, uma refeição que seja mais pesada, ela tem que acontecer pelo menos 2 horas antes de deitar. Porque o nosso corpo ele leva 2 horas para digerir tudo aquilo que a gente comeu. E quais alimentos são amigos do sono? Quais são os alimentos que eu devo ter próximo a mim, caso eu queira ter uma boa noite de sono? Legal, uma pergunta bem bacana. São alimentos que a gente realmente recomenda na questão da ceia, são alimentos fontes de cálcio. Muito se diz que alimentos fontes de cálcio melhoram a qualidade do sono para a gente ter aquele sono reparador. Então, se a gente incluir, por exemplo, o iogurte, é uma boa opção para comer, por exemplo, com aveia, assim como as castanhas e a banana. Também, aqui vamos dizer que é o quádruplo de alimentos que são fontes de cálcio, zinco, triptofano e magnésio. Regulam nossa parte de serotonina, melhoram a qualidade do nosso sono, deixando mais reparador. É importante que eu tome cuidado com alimentos que vão me estimular e que eu incorpore no meu cardápio, então, alimentos calmantes. Assim, a garantia de uma boa noite de sono está mais segura. Sem sombra de dúvida, vamos pensar que a alimentação é base disso tudo. Com o sono, realmente não poderia ser diferente. Muito obrigada pelas suas dicas. Obrigada, Gabriela Sila. Obrigada, Pamela. Daqui a pouco a Pamela está aqui conosco no plantão de Boas Notícias. Então, o sono tem que ser alvo de atenção e cuidado. Tem que ser. Muita gente espera o sono chegar. Ah, o sono não veio. Calma. Você tem que ir em direção ao sono também. Você precisa investir comportamento, hábito, tempo. Então é muito importante você ir em direção ao sono. Diminuir a sua luz, manter uma regularidade, um compromisso, um ambiente acolhedor.
A nutricionista colocou muito bem essa questão do que você come. Então, é tudo muito importante para você realmente acolher, principalmente se você tiver genética. E se tudo isso não funcionar, é importante buscar ajuda médica. Porque às vezes o sono está perturbado porque você está com depressão, está com ansiedade, está com disfunções químicas ou com outras carências, pessoas em menopausa. E às vezes a pessoa tem uma insônia genética. E aí vai ter que tomar medicamento para dormir. Não há nenhum demérito nisso. Eu sou muito contra a automedicação, mas ao lado de um bom médico existem excelentes alternativas para cada escala de insônia, para cada tipo de insônia e para cada pessoa que merece e tem que ter um sono de qualidade, senão isso vai ser um prejuízo a médio e longo prazo em saúde. Uma boa leitura é sempre uma sugestão interessante ao longo do dia, mas antes de dormir, eu acho que também vale. E olha aqui, olha, uma dica de uma boa leitura para você sair dessa quarentena mais culto, né? Com mais cultura. É verdade. Esse livro é do Dr. Leandro Teles. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. O Instagram, @neuroleandroteles. Tudo simples, não tem nenhuma letra dobrada, tudo simples. Neuro Leandro Teles. Eu acho isso no e-book, eu consigo comprar pelas livrarias virtuais, não é? Consegue facilmente, todas as plataformas, seja para leitura imediata no e-book, no Kindle, no PDF, seja para entrega em casa também do material higienizado para que você possa ler. Esse é um livro que a gente colocou em destaque por conta dessa época que o pessoal está mais ansioso, Exatamente. mais tenso. A gente fala bastante de ansiedade, as formas, e um pouquinho também sobre sono, que obviamente tem um tema correlato à ansiedade. E que serve para a vida, né? É uma Serve leitura pra vida. que serve para a vida. Tem várias dicas e para quem quer saber um pouquinho mais sobre gerenciamento emocional, acho que é uma boa dica. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, boa semana, cuide-se. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Leandro.